A toxina botulínica é o procedimento estético não invasivo mais conhecido no mundo. E ainda assim, muitos profissionais sentem dificuldade em realizar seus planejamentos, a dosimetria ideal para cada paciente. Então, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para desvendar os mistérios da toxina botulínica no terço superior da face. Vem comigo! Para começar as marcações, nós vamos identificar o padrão muscular da paciente. Joga tudo para cima, um sorrisão bem forte e um coelhinho para a gente ver as bone lines. Aqui, ó. Aqui, a carinha de odor. Carinha de odor aqui na frente. Isso. Pode soltar. Então, é uma paciente que tem um padrão muscular normocinético. Ele não tem tanta contração muscular. Tendo essa informação em vista, nós sabemos que não precisamos aproximar tanto um pontinho do outro. Nós podemos deixar os pontos mais espaçados e seguir o protocolo do fabricante. Lembrando que aqui a gente está usando a toxina da marca Botox. Reconhecido isso, vamos lá. Joga tudo para cima. Encontramos o início do músculo frontal e o final do músculo frontal. Solta. Tudo para cima. Solta. Encontramos o músculo frontal, nós vamos encontrar o meio dessa região, o meio da placa motora. Então, uma paciente tem 3 centímetros, então nós vamos marcar em 1,5 centímetros. Essa medida, ela varia de paciente para paciente e é isso que torna o seu plano de tratamento individualizado. Não precisa robotizar, saindo aplicando os mesmos pontos para todos os pacientes. A segunda marcação do músculo frontal é encontrar onde ele termina as ruguinhas. No caso da paciente, ela termina na região da cauda da sobrancelha. Nós vamos marcar dos dois lados, levando em conta que pode haver assimetria, um lado ser diferente do outro. Então, não precisa medir na régua essa região, porque um lado nunca é exatamente igual ao outro lado. Encontramos o ponto alto da sobrancelha. Isso aqui são marcações que variam de paciente para paciente. Joga tudo para cima, solta. E agora nós vamos às marcações de segurança. A marcação de segurança nós vamos colocar 1 centímetro acima da margem da sobrancelha. Por quê? Porque aqui nessa região nós temos um músculo orbicular. E o orbicular dos olhos, ele é um esfíncter, então ele atua pro centro. Ele faz a contração jogando tudo pro centro. Se a gente aplicar a toxina nessa região, isso vai cair, vai gerar pitose. Aqui nós temos também o músculo corrugador. E o músculo corrugador, ele é um esfíncter, então todo o movimento dele é para a região central. Ele faz um movimento de contração, contraindo toda essa região para baixo. Então nós não queremos toxina nessa região. Então, nosso limite de segurança nessa região é 2 centímetros a partir da borda superior do osso. Então, apalpa o paciente, sentiu o paciente até a região da sobrancelha, nós vamos ter aproximadamente 1 centímetro. Olha lá, 1 centímetro. Aqui termina o músculo corrugador. Sabendo que o halo de dispersão da toxina também é 1 centímetro, nós vamos marcar mais 1 centímetro para cima, totalizando assim 2 centímetros de margem de segurança a partir da borda do osso orbicular superior. Margem de segurança das sobrancelhas encontrada, marcações, limites, até onde nós vamos aplicar a toxina, nós já sabemos onde vai acontecer a marcação do músculo frontal. Região da cauda da sobrancelha, a paciente quer arquear o olhar. Então, nós não aplicamos toxina na região da cauda, por isso dessa marcação limitando. Então, nós sabemos que as pontuações vêm até essa região. Bom, então aqui nós já encontramos os nossos limites de segurança. Temos o limite da sobrancelha, sabemos que a partir dessa marcação nós não podemos fazer aplicação porque geramos um risco de pitose. Temos o limite máximo do músculo frontal. A paciente quer arquear a região de cauda da sobrancelha para abrir o olhar, deixar o olhar mais elegante, mas vamos observar como que fica essa região. Joga tudo para cima, tudo, bem forte. Olha só, ela tem ruguinhas que vai até a cauda da sobrancelha, como nós conversamos. Nesse caso, se eu aplicar para tirar essa ruguinha nessa região, a sobrancelha não vai elevar, porque nós vamos paralisar o músculo frontal. E a função
do músculo frontal é justamente elevar essa região superior. Então, se eu aplicar aqui, essa sobrancelha não vai subir. Eu preciso deixar esse músculo ativo. Como que nós fazemos? Temos duas opções nesse caso. Aplicar e paralisar e a paciente não ter a elevação da sobrancelha ou não aplicar. Então, o que eu costumo fazer? Eu divido essa região ao meio e eu vou aplicar a toxina daqui para cima. Essa região, sem toxina, o músculo vai funcionar. O músculo vai ter contração, então vai abrir o olhar da paciente. Quando o paciente quer que abre muito o olhar, quer que eleva bastante essa região, então eu não aplico nada nessa região e no retorno, daqui 15 dias, eu faço uma técnica de mesobotox para tirar essas ruguinhas que ficam nessa região. As ruguinhas com mesobotox, ela é tratada muito superficialmente, então nós vamos simplesmente paralisar a pele, não a musculatura. Então o paciente vai ter elevação e a pele vai ficar lisinha. Sabendo que o halo de dispersão da toxina botulínica é de 1 centímetro através da reconstituição molhada, eu já sei que se eu aplicar o pontinho, ele vai abrir 1 centímetro. Ou seja, a distância entre um ponto e outro tem que ser de 2 centímetros. E essa é a medida que eu vou usar nessa paciente, porque a musculatura dela é normocinética. Se fosse um paciente hipercinético, eu poderia diminuir essa distância para gerar uma concentração maior de toxina nessa área que será aplicada. Como eu não quero que a toxina atinja a região de cauda da sobrancelha, eu vou colocar o primeiro ponto a 1 centímetro de distância da minha margem lateral. Outro ponto importante, nós encontramos o meio do músculo frontal. Então essa região indica que se eu aplicar a toxina nessa linha que eu demarquei, nós vamos paralisar a musculatura, trava. Então eu gosto de aplicar os meus pontinhos daqui para cima. Se eu posicionar os pontinhos numa região mais superior do músculo frontal, nós vamos gerar um efeito leve da toxina. Eu nunca vou aplicar a toxina nesse terço inferior. Por quê? Se eu aplicar nessa região, nós vamos correr o sério risco de travar as expressões da paciente. As expressões do bravo, as expressões de alegria, de tristeza, nós travamos todas essas emoções. Então essa região nós vamos deixar o mais livre possível. Feita a marcação do músculo frontal, nós vamos marcar a região de glabela, que o maior índice de falha da toxina botulínica acontece nessa região. Então vamos lá, faz o bravo, solta, bravo, solta, de novo, segura aqui. Olha só, quando o paciente começa a se expressar, nós conseguimos ver perfeitamente o músculo corrugador. Ele forma nessa região como se fosse uma aspas. E ele abre como se fosse uma asinha de uma borboleta. Esse é o corrugador. Solta. Bravo. Bem bravo. Olha lá. Olha aqui que lindo. Encontramos o músculo corrugador, os dois corrugadores e o músculo prócero. O músculo prócero, quando ele contrai, ele forma esse vinco na região do nariz, na região do osso náseo. Solta. Encontramos o músculo, não tem que ficar preocupado que o pontinho vai ser no início da sobrancelha. Nós temos que encontrar o músculo corrugador e aplicar a toxina no centro dele. Porque quando a gente aplica no centro da musculatura, nós travamos o músculo. Então é isso que nós queremos na região de glabela. Uma glabela travadinha para evitar que forme aquela ruga do 11. Bravo. Então olha lá, encontrei o centro do músculo corrugador. O centro do músculo prócero. Essa região, você pode observar que a contração muscular, o padrão de contração é muito diferente do músculo frontal. Então aqui eu posso aumentar a dosimetria. Enquanto que no músculo frontal eu vou aplicar 2 unidades por pontinho, nessa região eu vou aplicar 3 unidades por pontinho. Se precisar de ajuste, eu vou fazer isso no retorno dessa paciente e nunca agora, o paciente tem muita força de contração e eu vou aplicar 5 unidades.
Principalmente em pacientes que você vai atender pela primeira vez. Então, a margem de insucesso, a chance de você gerar uma ptose nessa região é altíssima. Então, sempre que você for marcar o paciente, é preferível que você erre para menos, tá? Porque se você ajustar não tem problema, mas e se você gerar uma ptose, como que você vai lidar com essa intercorrência? Região do músculo orbicular. Não podemos esquecer que ele é um esfíncter. Então, ele contrai, puxando tudo para a região central. Quando nós estamos realizando toxina num paciente jovem que não tenha flacidez em pálpebra inferior, nós até podemos pensar em colocar um pontinho na região de pálpebra para relaxar essas linhas que aparecem nessa região. Quando se trata de um paciente que já tem flacidez na região de pálpebra inferior, nós não podemos nem pensar em colocar um pontinho aqui, senão nós vamos gerar uma exposição da esclera. Então, nós trabalhamos na parede lateral do músculo orbicular dos olhos. Então, nós vamos marcar a lateral a partir da borda distal do osso. Então, encontramos a borda, a partir da borda, qual é o halo de dispersão da toxina? 1 centímetro. Então, nós vamos marcar o primeiro ponto, 1 centímetro de distância da borda, porque nós sabemos que essa toxina vai abrir e vai pegar naquela região e não vai atingir o tecido mole. Então, a região que realiza a contração de abertura e fechamento dos olhos, nós não vamos atingir. Essa paciente, quando sorri, a sobrancelha dela está apontando para baixo. Ela já tem uma queda nessa região da pálpebra superior. Sorria, bem forte. Olha lá, como a pálpebra móvel dela está escondida. Então, se eu colocar um pontinho auxiliar com uma unidade na região do ponto alto da sobrancelha, essa região relaxada, o que ela vai promover no paciente? Uma elevação, ela vai abrir. Então, sempre que a gente aplicar na lateral dos olhos, esse vai ser o movimento. Por isso que não são todos os pacientes que nós podemos aplicar na pálpebra inferior, porque vai gerar esse movimento de abertura dos olhos. Então, vamos às marcações. Marcações realizadas com 1 centímetro de distância da parede lateral. Sorria. Nós não podemos exteriorizar esses pontos, porque nessa região nós temos os músculos zigomático maior, zigomático menor, que estão diretamente ligados ao sorriso. Se a gente sorria bem forte, se a gente tentar pegar essas ruguinhas radiais que saem dessa região, nós vamos travar o sorriso, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó, de queda. Nós vamos travar o sorriso da paciente. Então, para essa região, o paciente precisa estar ciente que ele precisa fazer um tratamento bioestimulador. Nós vamos tratar as ruguinhas que estão presentes no músculo orbicular. Para a gente pegar as ruguinhas que saem do músculo nasal, as famosas bunny lines, tem um segredinho. Nós precisamos encontrar certinho o músculo nasal. Como? Fazendo esse movimento aqui no paciente. Olha só. Aqui nessa primeira dobrinha é onde se inicia o músculo nasal. E ele vem até essa região. Então, nós vamos marcar a região medial e vamos aplicar a toxina nesse espaço. Se a gente aplicar na porção inferior, por questão de halo de toxina, ele vai pegar o músculo elevador do lábio superior. Então, nós vamos baixar o sorriso da paciente. Feitas as marcações, a toxina vai abrir 1 centímetro, então nós vamos paralisar a região superior lateral do músculo nasal. Se a gente aplicar a toxina no dorso do paciente, primeiro que essa região não tem músculo, então você está desperdiçando sua toxina, você está contando simplesmente com a dispersão, contando que a toxina vai escorrer e vai paralisar essa região. Se o paciente tem um nariz mais achatado, mais quadradinho e não tem um dorso tão fininho como essa paciente, o paciente precisa estar ciente que a toxina na região do dorso vai deixar esse nariz mais chato, mais quadrado. Se o paciente não quer isso, você não pode aplicar a toxina na região do músculo nasal.
Feitas as marcações de forma individualizada, de acordo com as necessidades dessa paciente, agora você já sabe o porquê de cada um dos pontinhos, encontrar o músculo frontal, encontrar a região central do músculo frontal, porque ali nós pegamos o centro da placa motora, então eu vou travar essa região, travar a região superior e deixar leve a porção inferior do músculo frontal. Sabemos agora encontrar os corrugadores e já sabemos que nós vamos encontrar a região central do músculo corrugador. Se for um músculo corrugador que ele é muito espalhado, você pode até acrescentar um pontinho acessório, principalmente em casos de homens que têm essa região hipercinética, nós podemos acrescentar mais de um ponto na região do músculo corrugador. Na região do orbicular, nós já entendemos que toda toxina aplicada vai gerar uma abertura do olhar da paciente. Então, você não precisa ter medo de trabalhar no orbicular dos olhos. Você não está restrito apenas à região lateral. Você precisa compreender a necessidade desse paciente. Se o paciente não tem flacidez em região de pálpebra inferior, você pode colocar um pontinho acessório com apenas uma unidade. Se o paciente tem uma tendência a ter a pálpebra superior caída, você pode colocar um pontinho com uma unidade na região do ponto alto da sobrancelha, porque ao promover o relaxamento dessa musculatura, o músculo relaxa abrindo, né? Todas as expressões, enquanto conversamos, enquanto nos expressamos, o músculo orbicular, ele atua fechando. Então, o objetivo é abrir. Músculo nasal, encontramos a linha mediana, encontramos o início da musculatura através de palpação do paciente. Toque o paciente, pegue nele, encontre a musculatura. Marcamos a linha de segurança para evitar que a toxina invada essa região mais inferior e pegue o músculo elevador do lábio superior. Dorso nasal, você não precisa aplicar a toxina na região do dorso porque ele não tem músculo. Ali são as inserções musculares, então você está desperdiçando toxina. Lembrando que região nasal, toxina vai promover um achatamento do nariz. Então, se o paciente já tem um nariz com o dorso mais quadradinho, ele tem uma tendência a ficar mais quadrado ainda. Feito isso, o paciente já está pronto para receber analgesia. Técnica de toxina botulínica, todos os profissionais estão treinados a fazer. Individualização da toxina botulínica, de acordo com a necessidade do seu paciente, é que são elas. Outro ponto que você vai reter esse paciente e garantir que ele volte, que ele seja um paciente fiel, é a analgesia. Não tenha medo de fazer analgesia. Organize a sua agenda para que você consiga promover uma analgesia bem feita desse paciente. Então, aqui eu vou aplicar anestésico tópico com uma receitinha própria e a paciente vai aguardar 1 hora. Então, eu me organizei para que essa paciente fique 1 hora com o anestésico agindo, fazendo efeito, e quando ela voltar, a marcação e a entrada do líquido, ela não vai sentir absolutamente nada. Passados 60 minutos, vamos começar as aplicações. Músculo frontal, a direção da fibra muscular é vertical, então a toxina você vai aplicar para cima ou para baixo. Região dos corrugadores, nós vamos aplicar de baixo para cima, porque dessa forma a gente evita que o halo de dispersão aumente para uma região de risco, tá? Músculo frontal, ele é um músculo delgado, ele é um músculo fininho, então você não precisa aprofundar a agulha, porque se a pontinha da agulha tocar no periósteo, isso dói muito e a gente precisa promover um conforto do paciente. Então, meia agulhinha, 45 graus, de baixo para cima, para a gente favorecer as nossas marcações de segurança. Músculo corrugador.
O feixe muscular, ele é na diagonal. Então, nós vamos pegar essa musculatura, vamos sentir ela, protegendo a região dos músculos que estão mais profundo, evitando a pitose, proteger a região da sobrancelha. Peguei a musculatura, 45 graus, 3 unidades no centro da placa motora. A mesma coisa do outro lado, muda a direção, protege ali a sobrancelha, sente a musculatura, 45 graus, de baixo para cima. Músculo próximo, músculo profundo, músculo forte. Você pode pegar o músculo nessa região para aplicar mais profundamente, porque se você aplicar muito superficial, você vai perder o efeito da toxina. Então aqui, olha só, a agulha inteira, mas eu estou segurando o músculo. Músculo nasal, a gente não quer que ele escorra para a região do músculo elevador do lábio superior. Então, de baixo para cima, esse é o movimento. Nesse caso, como o nariz dela é curtinho, eu coloquei um pontinho só. Mas se o paciente tiver um nariz mais projetado, rugas muito longas, você pode colocar 2 pontinhos paralelos um ao outro. Ponto alto da cauda da sobrancelha. 1 unidade, é só para dar um susto nessa região. Você vai aplicar o bisel de profundidade, bem superficial. Músculo orbicular dos olhos é uma região que está em constante contração. É um músculo superficial e bem delgado. Se você aplicar só o bisel, você não chega a tocar na musculatura. Se você aplicar meia agulha, você passa do ponto, você vai despejar essa sua toxina abaixo da musculatura. Então, o ideal seria você imaginar a sua agulhinha e colocar 1/4 de profundidade, sempre a 45 graus. 90 graus, a chance de você tocar no periósteo é altíssima, você vai desperdiçar a toxina, vai doer a aplicação, então esse não é o ideal. Direção. Como ele é um músculo que está contornando os olhos, a região que está inferior, eu vou nessa direção. A região que está, os pontinhos que estão mais superiores, eu vou nessa direção. Não adianta você aplicar a toxina do jeito que você acha que tem que aplicar, porque a toxina vai encontrar dificuldade para percorrer no meio da fibra muscular. Então, o ideal é você imaginar a direção da fibra muscular e aplicar a toxina sempre a favor do sentido da fibra. Prontinho, realizado a aplicação da toxina botulínica. Estou tirando a marca da caneta com clorexidina 2%, toques leves para não aumentar o halo de dispersão, orientar o paciente a não deitar por 5 horas, passar todas as orientações por escrito, o paciente assina que recebeu as orientações. Eu marco o retorno entre 15 e 20 dias. Retorno, porque não necessariamente vai haver retoque. Então, no caso de retoque, seria um ajuste para a gente chegar na dose ideal. Então, se você ficou em dúvida quanto à dosimetria
do paciente, sempre coloque uma dosagem um pouquinho menor para não correr o risco de você gerar uma intercorrência e você se sentir desconfortável para lidar com essa intercorrência depois. O ideal é você anotar, manter o prontuário do seu paciente em dia para que você tenha essa dose ideal. Chegando nessa dose ideal, você vai simplesmente nos retornos aplicar novamente, você vai replicar essa marcação que você já fez, vai individualizar e você já sabe a dose ideal para cada paciente. Então não tem como entregarmos um trabalho individualizado, um trabalho que seja harmonioso, sem estar pesado, o paciente engessado, sem que a gente faça uma individualização de cada caso. E isso daqui é a individualização, você conhecer os limites de segurança, a direção da fibra muscular, dosimetria de cada músculo de acordo com a força de contração muscular, e aí você está prontinha para fazer o procedimento mais procurado no mundo, toxina botulínica.